no livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 13, o seguinte: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizesse passar pela terra as feras selvagens, e elas a destilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, esses três homens, se estiverem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Vai prestando atenção. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó se estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Noé, Daniel e Jó. O que esses homens tinham de tão especial? Vamos falar por ordem, como ele começa falando sobre Noé. A Bíblia fala que Noé, ele andava com Deus. Ele era um homem justo e ele andava com Deus. E quando Deus deu uma ordem para que Noé construísse uma arca, analisa comigo. Se no século 20, hoje, 21, perdão, que nós estamos vivendo, com todo o aparato, máquinas, robôs, e etc, para se construir uma arca na estatura, no tamanho que Noé construiu, isso já demandaria uma despesa muito grande, isso já demandaria uma mão de obra muito grande. Imagina como que Noé fez para poder cortar as árvores, como que fez para poder preparar as madeiras, como que Noé fez para poder subir as madeiras, colocar do jeito que ele queria. Então ele levou 100 anos para poder construir a arca. Deve ter sido chamado de fanático, deve ter sido chamado de velho tolo, velho doido, deve ter falado um monte de coisas, mas Noé deu ouvidos à voz de Deus. Por isso Deus salvou Noé e toda a sua casa, porque Noé andava com Deus.
Se olharmos para a vida de Noé e olharmos para a vida de Daniel, que era de Israel, quando o rei Nabucodonosor invadiu, ele levou cativo o rei de Israel, ele levou cativo vários homens e várias mulheres de Israel, e vários jovens que estavam também em Israel. Dentre eles 3 amigos de Daniel, e dentre eles o próprio Daniel, que era muito jovem. Mas Daniel não se deixou se contaminar pelas riquezas da Babilônia, pelos ritos da Babilônia. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, mas ele continuou sendo aquele homem de Deus. Quando Daniel chegou na Babilônia, a primeira coisa que ele fez foi um voto com Deus de orar 3 vezes ao dia, porque ele sabia que ele já estava na cova dos leões, ele não seria lançado na cova dos leões. Quando ele colocou os pés na Babilônia, ele já estava praticamente na cova dos leões. Quando ele foi lançado diante dos leões, os leões não puderam feri-lo ou tocá-lo, porque ele já vinha orando. Mas era um jovem que não se deixou contaminar. Era um jovem. Lá em Daniel capítulo 10, fala que o anjo chegou para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, fica de pé. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então Daniel, ele era um homem muito amado por Deus. Ele era um homem amado por Deus. Mas por que Deus amava Daniel? Porque ele não se permitia ser contaminado pelos ritos da Babilônia. Ele não se permitiu ser contaminado por absolutamente nada. Era um jovem que tinha tudo para ser um jovem revoltado. Era um jovem que tinha tudo para ser uma pessoa sábia, que poderia clamar contra Deus, falar contra Deus, reclamar contra Deus. Meu Pai, meu Deus, por que o Senhor deixou eu ser preso? Por que o Senhor permitiu que eu fosse aprisionado? Eu, um jovem, o que vai acontecer agora com a minha vida? Não, ele era amigo de Deus e permaneceu sendo amigo de Deus. Por isso nós não podemos colocar a dificuldade como uma barreira de não agradar a Deus, porque estamos na cova dos leões, porque estamos aprisionados, por isso nós somos prisioneiros daquilo, de forma alguma, de maneira nenhuma. O terceiro dos 3 homens, Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e ele se afastava do mal. O que aconteceu com Jó? Os filhos de Jó morreram, todos eles no único dia. A casa caiu sobre eles. Que catástrofe, que desastre, que dor. Qualquer pai ficaria revoltado, principalmente aqueles que creem em Deus. Jó perdeu os amigos. Todos os amigos o abandonaram. Todos. Os seus familiares foram embora. O homem que era rico perdeu toda a sua riqueza, seu gado, seu rebanho, foram roubados pelos caldeus. Ele ficou sem nada. Para piorar ainda mais a situação, ele ficou doente, cheio de feridas, de pruridos no seu corpo, ao ponto de sentar nas cinzas e coçar as suas feridas com pedra. Já não bastava tanto sofrimento, ainda chega a sua mulher e diz: homem, abre a tua boca, amaldiçoa esse Deus, e morre. E ele olhou para a mulher e falou: você fala feito uma doida, porque eu vim nu para esse mundo e vou voltar nu, porém eu não vou pecar contra o meu Deus. Então não existe desculpa da pessoa estar errando ou falhando diante de Deus por causa dos obstáculos. Aqui, Ezequiel, ele fala: todas as nações, todos os povos, todos os homens, filhos, filhas,
nenhum deles se salvaria. Mas Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens, Deus salvaria as suas almas. Então, francamente, eu não sei se você está vivendo como se estivesse verdadeiramente dentro de uma cova de leões na sua casa. Eu não sei se realmente você recebeu uma missão que aos teus olhos é impossível, mas se Deus está confiando a você essa missão, é porque Deus confia em você, Noé. Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você vai fazer, vai cumprir aquilo que Ele está pedindo. Eu não sei se você foi desprezado por pai, desprezado por mãe, desprezado por filho, desprezado por amigo. Não importa quem te desprezou. Deus, Ele nunca te despreza. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deus está pronto para mudar a sua vida. Deus está pronto para transformar a sua vida. Você só precisa crer, confiar e permanecer. Não desviar os seus olhos de absolutamente nada e se manter fiel a Deus. Fique de pé, por favor.